Boa tarde, me chamo Amanda, estou no 5º ano e eu irei com meu grupo formado por eu, Brenda, Lívia, Sofia e Alicia para falarmos um pouco sobre a culinária do folclore. Eu vou falar sobre a pamonha. O nome pamonha significa pegajoso. A pamonha é um quitute brasileiro, comum nos estados do Nordeste, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo. A forma de preparo genérica da pamonha comum é a seguinte. O milho verde é ralado. Depois disso, são misturados leite, sal, manteiga, canela e erva doce. Depois, usando a própria casca do milho, é jogada essa massa. As pamonhas cozinham até sua massa ficar firme, fina e macia. No Nordeste, a pamonha é preparada com leite de coco. Em outras regiões, pode ser usado um simples bolo de milho, que é embrulhado em uma folha de bananeira. Ao ser servido, é dissolvido em água e açúcar, recebendo o nome de garapa de pamonha. Boa tarde, eu me chamo Brenda e eu vim falar um pouco sobre a canjica, que é uma das comidas típicas do folclore. E eu vim começar falando sobre a origem dela. Acredita-se que a canjica tenha chegado ao Brasil com os escravos e era alimento bastante comum nos quilombos e senzalas, da senzala para a casa grande. A canjica ganhou novos ingredientes com o hábito de se comer diversos derivados de milho bastante difundido. O prato se popularizou de norte ao sul do Brasil. Os ingredientes da canjica são: eu usei 7 espigas de milho, 1 colher de manteiga eu também usei. Também usei 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de leite de coco e 500 ml de leite. E antes de começar a debulhar o milho assim, vamos precisar descascar ele. E eu estou pedindo a ajuda da minha avó. Oi, eu sou Fátima, sou vó da aluna Brenda e vim ajudar ela a fazer a canjica, como fazer a canjica, né? Aí faz isso. Quando tiver assim, aí começa a debulhar com a faca. Mas peça ajudar alguém. Depois do milho tá toda... Agora eu acrescento leite. E agora bate. Após bater tudo, você vai coar numa panela. Depois de tudo mexer para... Nós vamos tirar e levar essa parte líquida para o fogo e adicionar os outros ingredientes. Aí agora você vai adicionar 1 colherzinha de chá de sal. E adicionar açúcar. No máximo 1 xícara. E agora a mesma medida do açúcar de leite de coco. Em seguida, 1 colherzinha de manteiga ou margarina. E agora mistura um pouco e leva ao fogo. E agora mistura ao fogo. Aí fica misturando sempre, toda hora, para não grudar em fogo baixo. Depois de mexer por alguns minutos, quando ela estiver borbulhando e estiver desgrudando da panela e estiver nessa consistência, e borbulhando e desgrudando da panela, é porque ela já está no ponto certo. E após todo o processo da receita, após ficar assim, já pode ir despejando e só esperar esfriar e saborear depois que esfriar. Fica muito gostoso, muito bom. E eu queria muito agradecer a minha... Boa tarde, meu nome é Lívia e hoje eu vou falar sobre o bolo de rolo. Origem do bolo de rolo. O bolo de rolo é uma espécie de rocambole com camadas finíssimas de pão de ló. É um doce brasileiro originário de Pernambuco, reconhecido como patrimônio cultural e imaterial do Estado, em 2007, através da Lei Ordinária. Como surgiu esse nome? O nome bolo de rolo surgiu devido ao formato da sobremesa, que não segue os padrões tradicionais de um bolo. Ele se assemelha a um rocambole, mas conta com muito mais camadas e é feita com pão de ló. Boa tarde, meu nome é Sofia e hoje eu vim aqui apresentar um trabalho sobre comidas típicas da época do folclore. E hoje eu vou falar um pouco sobre o feijão tropeiro.
O feijão tropeiro é um prato típico associado às culinárias locais dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O nome do prato faz alusão à atividade comercial que surgiu a partir do século XVII, que visava a integração principalmente de povoados das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. É composto de feijão misturado com farinha, linguiça, ovos, alho, cebola e outros temperos. Boa tarde, meu nome é Alicia, eu estudo no 5º ano. Minhas professoras são Laine e Isabel. Hoje eu vou falar sobre a história da feijoada. A história da feijoada. A feijoada é um dos pratos típicos mais conhecidos e populares da culinária brasileira. Composta basicamente por feijão preto, diversas partes do corpo, linguiça, farinha e o acompanhamento de verduras e legumes. Ela é comumente apontada como uma criação culinária dos africanos escravizados que vieram para o Brasil. Historiadores e especialistas da culinária indicam que esse tipo de prato que mistura vários tipos de carnes, legumes e verduras é milenar, remota possivelmente da área mediterrânea, à época do Império Romano, segundo Câmara Cascudo. Pratos similares na cozinha latina seriam o cozido em Portugal, o cassoulet na França, a paella, à base de arroz na Espanha, e a caçuela e o bolito misto na Itália. Mas a feijoada tem especificidades da culinária brasileira. O feijão preto é originário da América do Sul e era chamado pelos guaranis de comanda, comaná e cumaná. A farinha de mandioca também tem origem americana, sendo adotada como um componente básico das roças de feijão e mandioca. Eram plantadas em diversos locais, inclusive nos espaços domésticos em torno das residências, principalmente das casas populares. Mário de Andrade apresentou essa perspectiva em seu conhecido livro, Macunaíma, de 1924, durante um festim na casa do fazendeiro Venceslau Pietro Pietra, no qual participou o anti-herói, de acordo com Doria. As cenas seriam uma alegoria da cozinha nacional das diversas etnias que entraram em contato no Brasil. Aqui é a feijoada. Tchau!